Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Data Talks Brasil. Eu estou aqui mais uma vez com Jéssica Coelho e hoje a gente está recebendo um convidado mais do que especial, celebridade, gente famosa, importantíssimo. Quem que é Jéssica Coelho? Rafael Fagundes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E aí, fala um pouquinho, né, de você. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui do lado de vocês. Obrigado, Ney, mais uma vez. Prazer é todo nosso, cara. Todo nosso, isso aí. Bem, sou Rafael Fagundes, trabalho como gerente de governança de dados no Inter há quase 3 anos. Passa rápido o tempo, né, Ney? Passa. Quase 3 anos, sou responsável por essa disciplina. Uma disciplina muito abrangente, com mais teoria do que prática, e hoje a gente veio aqui para bater um papo um pouquinho e aprofundar um pouquinho de como que funciona aí a governança de dados na prática, no dia a dia, como é que a gente faz essa mágica. Boa, sensacional, né? E é engraçado que governança, apesar de não ser um tema novo, né, é um tema que, assim, é um tema que, pelo menos na minha visão, tá esquentando muito agora, né? Até pra gente começar o papo aqui, galera, tem uma visão que eu tenho, Rafa, eu queria até discutir um pouco sua opinião, da Jéssica e tal, mas assim, qual que é a leitura que eu faço, pelo menos, do mercado de um modo geral? Num primeiro momento, todo o mercado, tanto brasileiro quanto internacional, todo mundo começou a querer estruturar seus dados, né? Ninguém tinha dado, ou tinha dado tudo espalhado, confuso. Precisamos ter dados. Beleza, isso resolvido, passamos para o segundo momento, onde escalabilidade se tornou um problema e aquela coisa do Big Data de você ter fontes diversas, né, formatos diversos, um volume exorbitante, velocidade. Então, todo mundo começou a prestar atenção nas arquiteturas de dados, né? Aí construir seus data lakes, escalar, pensar, né, que eu tenho um dado que vem de tabela relacional, outro que vem de API, outro que vem de não sei o que lá que. Beleza, isso resolvido, que eu acho que chegou um ponto que hoje o mercado ele tá com seus data lakes de pé, suas arquiteturas assim mais ou menos funcionando. Nesse terceiro momento, o que eu pelo menos vejo muito é o mercado esbarrando em problemas essencialmente de governança de dados. Né? E aí até pra galera que, né, que tá assistindo hoje aí acompanhar, assim, quando você fala de governança de dados, você tem um mundo aí, você tem um universo aí dentro, né, cara? O que é governança de dados? O que se alimenta? Você pega lá o DAMA, né, o DMBOK, que é o Data Management Body of Knowledge, né, se eu não me engano, da Fundação DAMA. Cara, você tem infinidade de coisas ali falando sobre governança de dados e até pra galera que tá acompanhando a gente, assim, cara, quando você fala de governança, você fala de que exatamente? E pra quê? E principalmente você que tá na linha de frente, que tá na prática, que tá gerenciando um time, que tá implementando isso numa organização super relevante e complexa. Cara, quando você fala de governança de dados na prática, nós estamos falando de quê, no fim das contas? Eu acho que o seu ponto de vista sobre como é que é a história dos dados, né, da importância dos dados, acho que ela é extremamente positiva e realista. Boa. Se você comparar, fazendo um breve comparativo aqui, é quase uma empresa de varejo, né? A empresa de varejo, ela cresce primeiro para depois se organizar. É engraçado isso mesmo. Ela vai crescendo, cresce e organiza, cresce e organiza, cresce e organiza. Eu acho que tem o mesmo viés aqui com dados. Boa. Não que ninguém desse importância para isso antes, mas tinha outras prioridades. Mas eu acredito que não é sustentável a médio prazo um volume muito grande de dados sem uma determinada governança. Não só em dados, mas se você pensar em tecnologia, a mesma coisa, em governança corporativa, a mesma coisa. Então, governança, o nome mesmo diz, né? Ela é uma disciplina de governar os dados, estabelecer processos, diretrizes, padrões, estabelecer enforcements, dar as cartas nos dados, enfim. É uma gama de disciplinas embaixo dela, dessa grande mãe disciplina, que faz a gestão dos dados e faz com que essa organização seja perene, um dado seja fácil de encontrar, que ele esteja disponível, que ele tenha qualidade, que esteja dentro de um padrão adequado, enfim. Inclusive, entra a questão de quem tem acesso ao quê, por quê, né? De onde vem, como ele está sendo organizado, limpo, até descartado, dependendo do... Você tem algumas questões de
de purge do dado, né? Que é você jogar o dado fora depois de um tempo. Tudo isso tem a ver com governança, né? Com certeza. As leis de privacidade, dados, né, também estão englobadas. E hoje você vê que o desafio da governança, ela esbarra em questões humanas ou questões técnicas. Como é que você vê o desafio da governança hoje? Porque eu vejo que tem muita ferramenta disponível, né? No mercado para tudo, inclusive governança. Mas aliás, você acha que o desafio é o quê, né? Aliás, esse ponto é engraçado, porque assim, aquela história, né? Chega para você e fala assim, cara, temos uma ferramenta de governança de dados, legal. Que diabo é isso? Né? E alguém vai usar, né? E a pessoa tem que alimentar esse sistema de alguma forma, se não for totalmente automatizado. Então, você tem que também ter uma cultura de governança. Não adianta pôr a ferramenta e descer pela goela. Tem isso também, né? Exatamente. As pessoas têm que comprar a governança, né? Exatamente. Seguindo a linha que o Ney falou no início, o avião já está voando. E a gente precisa agora abastecer o avião que já está a 40 mil pés. Então, acho que esse é o grande desafio. Muitas coisas a empresa já está viciada em fazer, as pessoas já estão acostumadas a fazer, e o que a gente precisa é estabelecer alguns padrões que nem sempre são bem vistos, né? As pessoas às vezes confundem governança com burocracia e não tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes, mas eu acho que o desafio é entender qual que é a necessidade e saber o meio termo ali de como você aperta o parafuso. Um detalhe não tem fórmula mágica para governança de dados. Então, o que é feito na empresa A dificilmente vai ser aplicado na empresa B e dificilmente vai ser aplicado na empresa C. Mesmo empresas, por exemplo, de mesmo porte, mesmo tamanho, são coisas diferente, né? Dificilmente, porque a cultura que você citou de governança de dados, ela vai muito da cultura da empresa também, como que ela gosta de se organizar. Então, é difícil aplicar a mesma metodologia, os mesmos processos e procedimentos em empresas diferentes. Tem esse grande desafio. E tem outro desafio também que é muito importante, que são pessoas de governança de dados. Boa. Por mais que governança não seja algo tão recente, é difícil encontrar no mercado profissionais de governança de dados. E é uma grande oportunidade também para criarem novos profissionais. A formação de um profissional de governança, ela não tem, como eu posso dizer, uma graduação ou uma pós muito específica. Então, são profissionais mais generalistas, mas ainda falta muito no mercado. A gente sempre está à procura desse tipo de profissional e pessoas raras no mercado. E é engraçado que a impressão que eu tenho é que não demora a aparecer MBA em governança, porque aquela história, né? Ciência de dados foi o primeiro, né? Hoje, na minha época, não tinha curso, né? Graduação de ciência de dados, apareceu. Agora já tem os MBAs em engenharia de dados, que veio depois, né? Cara, não demora, vai aparecer aí os MBAs, as formações em governança, porque está sendo um profissional cada vez mais requisitado. E assim, gera valor, né, Rafa? Tem a área de governança, quer dizer, acabamos de falar aqui que tem demanda no mercado, tem desafios, e quando você consegue estruturar um time, consegue estruturar processos bem definidos de governança, você gera valor real para a empresa, né? Com certeza. A gente está muito ligado à eficiência. E eficiência é redução de custo, redução de desperdício, então está ligado diretamente no resultado de uma companhia. Então, porque às vezes você descobre que tem um dado parecido, né, que vindo de um mesmo lugar ou de lugares diferentes, com tratamento diferente, times usando dados diferentes, ou seja, você tem que saber o que de fato está sendo usado ou não está. Isso você falou do desperdício. E hoje em dia, com o cloud, que você paga o que você usa, quando você tem uma governança que entende o dado, que sabe onde ele está sendo usado e por quê, você consegue ter uma redução efetiva de custo. Não só um custo, assim, da melhor maneira que você vai atender seu cliente, que acaba trazendo receita, mas também mexendo no custo, né? Que é a diminuição do que você está gastando na sua infraestrutura também. Com certeza, né? Não deixar dado duplicado. A gente vai ter oportunidade um pouquinho de falar sobre qualidade de dados, que está diretamente ligado ao resultado da empresa. Você trabalha com um grupo de leads com dados errados, dados cadastrais errados, você está gastando esforço e dinheiro não encaminhando a mensagem para quem você precisa encaminhar. Então, de fato, é algo que gera ali uma eficiência muito boa ligada ao resultado da empresa. E você acha que tem ligação com o tamanho, igual o Ney falou, né, da questão do tamanho da empresa? Tem empresas que têm demandas diferentes, mas você vê que a governança, ela já está sendo implementada em empresas de médio para
médio porte, ou ainda está na seara das empresas maiores? Eu acho que as empresas de médio porte já estão preocupadas com o tema. Obviamente, o nível de investimento vai ser diferente. Talvez não vai conseguir ter uma equipe, mas algumas pessoas ou uma pessoa, acho que já está importando sim. E as empresas de grande porte, elas já têm equipes até robustas para falar só sobre governança de dados, né? Obviamente, como eu disse, governança tem uma série de disciplinas embaixo dela, mas já tem pessoas e equipes que trabalham só com isso no dia a dia. Boa, sensacional, Rafa. E aí, aproveitando que você já falou que tem uma série de disciplinas embaixo desse guarda-chuva da governança, né, cara? Então, assim, quais hoje, no seu dia a dia, são os principais pontos, assim, que você discute com o time, que você trabalha na empresa, quando você fala de governança? Na prática, nós estamos falando de quê? Boa, legal. Vou falar de algumas aqui. O Dama, ele cita todas as disciplinas. E detalhe, algo que é muito importante. Vou repetir, governança de dados não é uma fórmula mágica que pode ser aplicada para todo mundo. Então, nem todas as empresas trabalham de uma forma centralizada. Em alguns lugares, a governança de dados, as disciplinas são descentralizadas e também funcionam. Mas eu acredito, sim, as principais disciplinas de governança de dados é a parte processual, políticas, processos e procedimentos, que é o que rege a governança de dados. Mas ela não pode ficar só no papel. O papel é bonito, mas ele não resolve. A gente tem uma disciplina de arquitetura de dados que é fundamental. Ela que vai definir os padrões arquiteturais de uma companhia, padrões arquiteturais de dados em uma companhia. Tem a disciplina relacionada à gestão de acesso. Então, quem não pode acessar determinada pipeline, determinado dataset, determinada informação. Que tem um diálogo estreito com a segurança, né? Exatamente. Muitas empresas, essa área pode ficar dentro de governança, sendo que através de políticas e procedimentos, o time de governança define quem vai acessar o quê, né? Define o processo, na verdade. E aí, os acessos são concedidos de acordo com o processo. Tem a disciplina de privacidade de dados. Privacidade tomou tal importância no Brasil devido à LGPD e em outros lugares também do mundo, que ele se tornou nas empresas uma disciplina independente, mas também faz parte de governança de dados. E aí eu vou citar outras. Qualidade de dados está inserido, a gente falou sobre disponibilidade de dados, também está inserido, a parte de... o que mais? Catálogo tem também. Catálogo de dados, a parte de metadados é uma parte muito forte, enfim. São um arcabouço de disciplinas ali que fazem parte do governança, mas eu acredito que esses são os principais, se eu não esqueci nenhuma. E uma, por último, não menos importante, que é a cultura de dados, que também está na veia de governança. Existe uma área para isso? Legal. Existe uma disciplina específica de cultura de dados, que é ela que vai costurar tudo isso que a gente falou até agora. Ela que costura com o arquiteto de dados, com o engenheiro, com o cientista de dados, com o analista financeiro que utiliza dados, com o analista de prevenção à lavagem de dinheiro que utiliza dados. Ele que vai fazer essa costura e vai dar aí criar de fato a democratização dos dados. E é aquela história que a gente sempre fala, né, cara? Assim, o que adianta você entregar o dash mais estratégico, o modelo mais bem ajustado? Cara, essa história da cultura de dados é a chave para você levar a organização a ser data-driven, porque é aquela história que a gente sempre fala, né? Um modelo na minha gaveta não gera valor para ninguém. Tem que usar, tem que ser usado. Tem que chegar na ponta da operação. Na operação, exatamente. Senão a coisa não gera valor, não gera ROI, não gera valor para ninguém, né? Isso é muito importante. E assim, essa parte cultural eu acho particularmente fascinante, sabe? Porque eu acho muito difícil e ao mesmo tempo, quando a coisa acontece, né? Quando você vê, né? Lá no Inter a gente temos alguns projetos de interface com o pessoal lá. Você vê o usuário ligando para você e falando, cara, tô usando aqui os dados que você entregou, elaboramos uma ação, outra ação, fizemos isso aqui, mais aquilo. Aí você fala, deu tanto de retorno. Na hora que tem qualquer tipo de problema lá com o dado, o cara te liga, começou a trabalhar 9 horas, 9h15, seu celular tocar, tem um problema no dado aqui, olha aqui para mim. E se tá ligando é porque tá usando, né? Não queremos problema nos dados,
ligado? Mas assim, cara, tá usando, tá gerando valor, isso é super bacana. Exatamente. Mas, Rafa, eu queria até separar um pouco as coisas aqui, né? Porque, de fato, são muitos assuntos e todos eles são super empolgantes, pelo menos pra mim, assim. Mas vamos começar do começo. Eu acho que, assim, um dos assuntos mais falados, né? Que tem maior abrangência, talvez seja a questão que você mencionou dos metadados, né? Tem muita gente que fala sobre o catálogo de dados, né? O catalogar os meus dados e tal. Cara, como é que hoje vocês, lá no Inter, vocês organizam, como é que vocês pensam o catálogo de dados? Para que ele serve? Qual que é o objetivo? Que valor que ele gera? Me conta um pouquinho sobre o catálogo. Legal. Eu acho que para falar de catálogo de dados, a gente tem até um pouco de experiência, porque fizemos algumas tentativas que não deram certo. Errando que se aprende, né? Se fosse só lá, tava ótimo, né? Errando que se aprende. Boa. E quando a gente descobriu que a tecnologia em si do catálogo é só um detalhe, o que vale mesmo são os metadados, aí sim a gente fez o catálogo de dados dar certo. Boa. Então, para quem não sabe, metadados são os dados dos dados. Essa é a melhor definição. Então, o que você traz pensando aí num banco de dados tabular, que possui uma coluna, metadados são informações sobre determinada coluna, sobre determinado campo. O tipo de dado que ela pode receber, tipo o nome, né? O nome, que coluna que é. A descrição. E aí, um campo pode ter N metadados. Então, pode ter infinitos metadados, depende aí do seu esforço. Eu vou falar do esforço, que é algo muito importante. Então, o catálogo de dados nada mais é do que um conjunto de metadados. Muitas vezes, a gente olhando para um diagrama de banco de dados, fica difícil identificar. Fica difícil saber o que é cada campo. E o metadado, dentro de um catálogo de dados, ele te dá uma experiência com descrições e você consegue interpretar o que é determinado campo, o que é determinada tabela, o que é determinado banco de dados. E o principal, você consegue pesquisar e achar o que você precisa. Nossa, que tem um discovery ali, né? Só com base nos metadados. Então, a gente, no início, né, não só a gente conversou fizemos muitos benchmarks, todo mundo estava muito preocupado qual catálogo escolher. Né? Já conversamos sobre isso. Conversamos sobre isso bastante. Vou escolher um A, o B, o C, vou escolher um que é gratuito, vou escolher um que é pago, de uma empresa grande, de uma empresa pequena. Obviamente, tem uns mais legais, outros menos, uns que tem mais funcionalidades, outros com menos, mas no final do dia isso é 10% do processo. O importante é o levantamento dos metadados. Historicamente, a gente não levanta metadados. A gente não Inter. A gente é a comunidade de dados. Historicamente, a gente não formaliza. A gente tá acordando para isso agora, cara. A gente não formaliza. Então, quando a gente descobriu isso, que realmente precisava parar, perguntar para o dono do banco, perguntar para o dono do negócio, perguntar, enfim, para o engenheiro ou para o business analyst, o que aquele banco de dados traz de informação, aí sim a gente começou a ter um catálogo de dados que a gente até brinca, é o Google interno de banco de dados. O que você quiser achar, ou quase o que você quiser achar, ainda não estamos no estágio da arte, falta muito ainda, mas o que você quiser achar, você primeiro procura lá. Eu quero achar dados X. Faz uma busca, vai trazer os metadados, vai te falar a localização, ele vai te falar se tem dado sensível, se tem dado pessoal, se tem dado cadastral, se você pode ou não pode ter acesso àquela base. Ele traz uma amostra dos dados para você, sem precisar ter acesso a um banco de dados, você sentir o sabor daquele dado, ver se realmente é aquilo. Ele traz, se não me engano, 5 registros por coluna, para você ver o que tem lá dentro, minimamente se situar. E se você sentir que aquilo de fato é o que você precisa para o seu trabalho, para a sua análise, aí você vai pedir acesso aos bancos de dados. E aí você vai fazer Mas, obviamente, nessa consulta, essa pré-consulta, não vem dado sensível. Não vem, já oculta, nem pessoal e nem sensível. Mas nativamente, ele já oculta. E isso era um problemão, né, cara? Porque, assim, eu lembro de conversar com... A cara da Jéssica já entrega, né? A cara da Jéssica já entrega. Mas o que acontece? Antigamente era aquela história, né? O que acontecia em muitas empresas? Você chegava lá pro DBA, ou chegava lá pro gerente de TI, né? Ô, Jéssica, cheguei. Eu preciso... Não é nem eu quero. Eu preciso do acesso à base tal. Aí a Jéssica falou, peraí, meu amigo, não é assim não, cara. Aqui, né? Virou
bagunça, virou Não, mas como é bagunça. que eu vou saber que dado que tem? Então, você tinha esse problema, né? A gente brinca lá, Ney, que toda empresa tem catálogo de dados. Todas as empresas têm, 100%. Algumas empresas têm um catálogo de dados via computador, outras via pessoas que andam e estão Via mais velhas de DBA, empresa. né? O que é meu Entendeu? catálogo? É a É Jéssica. a Jéssica. Esse campo é o quê? Ah, não, esse campo aí liga com o outro por causa disso e Mas, disso. Jéssica, eu tô querendo achar o dado YZ lá. Onde que tá? Você, não, tá aqui, vai lá. Por favor, não fique doente, não tire Não férias. tire férias, tá? não saia da empresa. Principalmente não saia. Não saia da empresa, porque esse catálogo vai com você. Você tá doido, cara. Tem muito isso mesmo. Porque tem algumas pessoas que de fato conhecem de trás para frente, né, a estrutura de dados. Mas você tá na mão dessa pessoa. Imagina o você não tamanho escala, do gargalo, né, cara? Você não escala, né? Se o seu time estiver crescendo, essa pessoa não vai atender todo mundo na velocidade que é necessária. E hoje, além gente, de tudo, esse negócio ser humano, que né? o pessoal tá falando aqui de o catálogo ser uma pessoa, não é brincadeira, não, viu? Tem muita empresa hoje ainda que a pessoa o catálogo é uma pessoa, sabe? A maioria, né? Na maioria. É a maioria. Então, empresa, se você estiver ouvindo, né, esse podcast, dá uma olhada, né? Se você não precisa passar esse catálogo aí para alguma coisa física. Se a Né? resposta para onde tá o dado, que dado que é, se nesse Vai meio... lá na Jéssica. Se nesse meio você tiver que falar, eu pergunto para quem, já pensa sobre isso, porque você tem um gargalo grande, né? E essa é uma grande veia da democratização do dado, que tem a ver com cultura e tudo mais. Não é que a gente vai deixar de utilizar as pessoas para obter informação, não é isso. Mas tem uma opção que é a tecnologia, que você centraliza o conhecimento e dá esse conhecimento para todo mundo da empresa. Pronto. Todo mundo pode acessar. Hoje o nosso catálogo está aberto para 100% dos colaboradores. Que massa. Não todos os dados, não todos os bancos estão liberados, obviamente, tem alguns bancos que são mais privados, mas boa parte dos nossos bancos de dados, eles podem ser consultados via catálogo. Nesse primeiro nível ali, Nesse né? primeiro nível. Eu quero explorar os dados, eu quero fazer uma análise. Eu tenho certeza dos dados que eu preciso, é o banco A, tabela X, é o banco B, tabela Y. Agora eu quero trabalhar uma exploração. Tudo bem, exploração você vai pedir acesso aos bancos de dados, vai ter um workflow de aprovação com alguns níveis, e aí sim você vai ter acesso àquele dado de fato. Mas, e aí tem até um ponto importante, Rafa, porque assim, o catálogo ele é uma ferramenta, pelo menos as ferramentas de catálogo de dados que hoje a gente tem no mercado são ferramentas muito completas, né? Que oferecem muita coisa. E assim, eu sou rato das palestras do Rafa, sabe? O Rafa dá as palestras. E teve um negócio que ele falou um dia, numa palestra que ele deu, que eu nunca mais esqueci. Ele falou, cara, a gente usa o catálogo de dados como centro da nossa estratégia de governança. Eu achei isso muito legal. Nunca mais, confesso que nunca mais esqueci, sabe? Porque assim, cara, o catálogo é a democratização, porque você vai dar informação para as pessoas do que tem, né, de dados da organização. Ao mesmo tempo, ela serve para você capacitar o seu time a utilizar um dado. Quer dizer, um erro também muito comum no mercado é, cara, eu fiz aqui uma tabela de cliente, cara, toma essa tabela de cliente aqui, beleza, o que eu faço com isso agora? O que é o campo CAP 07936C? Isso aqui é o quê? Isso aqui é feito como? De onde que vem esse dado? Como ele é produzido? Então, a gente tem nas ferramentas o lineage, né? A linhagem do dado para você entender de onde que ele vem, junta com qual outra tabela para produzir esse dado. Esse dado vai para quais relatórios? Vai parar onde? Você tem visão de qualidade? Então, assim, me conta um pouquinho, conta um pouquinho para a galera dessa coisa de como é que ele está no centro. Eu achei isso muito massa. São muitas frentes. Conta um pouquinho. Legal. Bem, você já brifou bem aí essa ideia de talvez o catálogo seja a principal ferramenta de governança de dados e a principal ferramenta de dados para as companhias, porque lá está a sua cara. Boa. Toda pipeline nova que o engenheiro faz, que o engenheiro muda de um banco analítico para um local transacional, isso para uma zona de consumo, ela vai ficar consumível lá numa ferramenta de consumo, sei lá, no Athena, no Trino, no Redshift, seja onde for. Ela vai ficar lá parada, o engenheiro já completou o trabalho dele. Muitas vezes o time de cultura de dados não está sabendo que algo foi evoluído e já está disponível. Um dado novo de, sei lá, um birô de informações adquirido, né, que o dado foi colocado dentro de um data lake, está lá disponível para consumo, mas
Quem sabe? Quem comprou e quem usou ali para um fim e não teve a democratização. Quando a gente tem um catálogo, e principalmente o catálogo de uma maneira mais automatizada, né, que ele pega os dados automáticos da zona de consumo, a gente consegue saber o que entrou de novo, a gente consegue saber fazer uma comunicação assertiva do que entrou, a gente consegue, enfim, enviar algum tipo de comunicado, checar as atualizações. O Ney falou muito bem do Lineage, de saber de onde esse dado veio, para onde que esse dado está indo. Enfim, tem o tema de qualidade de dados que pode ser medido via catálogo também. Se teve alguma alteração no esquema. Todas as pipelines de dados estão contidas, pelo menos das partes consumíveis estão contidas dentro do catálogo. Por isso que ele se torna o centro de tudo. Você consegue fazer a gestão completa via catálogo de dados. Obviamente você não faz dentro do catálogo, mas as suas decisões são muito baseadas no que está lá dentro. Mas para isso, obviamente, precisa ter um nível de automatização um pouco mais robusto para que as coisas caiam lá de maneira automática. É isso que eu ia te perguntar. Como é que mantém isso aí atualizado, né? Porque senão não adianta. Como você falou, as pessoas publicarem coisas e não informarem para níveis de governança, chegar no time de governança, não tem como saber, né? Então, como que funciona? Obviamente, se uma pessoa criar um banco de dados, um SQL X, num servidor Y, a gente não vai saber, precisa de uma conexão, você precisa estabelecer uma conexão. Mas para as zonas mais modernas de lake, seja o que for, já existem muita automatização de o que for, que tiver, sei lá, catalogado em algum local ou que tiver disponível num determinado bucket, automaticamente isso já é consumido e já sobe para lá. Caiu na zona tal do lake, você já tem uma automação que pega aquela tabela, faz a ingestão dos metadados ali no catálogo e vai, né? E aí tem algumas regras que precisam ser seguidas, nem todas a gente consegue estabelecer, mas algumas a gente está amadurecendo. Boa. O dado vai ser colocado numa zona consumível, ele já tem que ter os metadados dessa forma, nesse padrão. Isso já ajuda, porque isso é a padronização, né? Para que a automatização funcione, tem que haver uma padronização. Todo mundo seguindo esse processo fica muito mais tranquilo nessa governança. Massa. E um negócio muito legal, Ney, é relacionado ao dono do dado. Né? Ah, massa. A gente fala do steward, do owner. Quem que é o dono do dado? É o DBA, né? Repete pro o DBA, e se for dado analítico, é o engenheiro, né? Nossa. Se for analítico, é engenheiro. O pobre do engenheiro é o dono do dado. E às vezes ele nem sabe para que o dado é. E ele tem que decidir quem tem que acessar. Eu acho isso lindo. Exatamente. Então, é um trabalho muito complexo. Como eu disse, tem algumas nomenclaturas no mercado, mas no final do dia é o dono do negócio do dado. E ele deve ser empoderado e assumir o accountability de fato ser o responsável e responsabilizado por aquele dado. Se aquele dado tiver uma baixa qualidade, se aquele dado tiver quebra de pipeline, quem tem que importar é quem vai usar. E ele tem que ter lá as ferramentas e diretrizes e processos para se algo acontecer com aquele dado, ele sabe para onde ele vai correr, quem que ele vai chamar. Mas ele que tem um accountability de manter aquilo de pé. E o legal é que não necessariamente tem que ser uma pessoa técnica, né? Pelo contrário. Na minha opinião, não deve ser uma pessoa técnica. Pronto. É o cara do negócio. O cara do negócio. Ele vai acionar uma equipe técnica? Provavelmente. Claro, ele não vai consertar Mas quem vai validar quem é o... Eu adoro essa palavra, quem é o dono, né, cara? Vai olhar, vai ter o senso de qualidade, vai ter a visão crítica do dado. E tem muitas empresas que divergem nesse aspecto. Eu já trabalhei em algumas empresas em que o DBA, de fato, era o dono. Ele que falava vai dar acesso ou não vai. O que eu nunca concordei, porque a gente está ali para garantir a estrutura, garantir performance, disponibilidade, garantir que o banco esteja em bom funcionamento. Mas eu não sei o que está lá dentro, né? Eu não tenho que saber exatamente para que está sendo usado, não na figura de um DBA. E aí, às vezes, a gente ficava, eu dou permissão ou não? Mas se o manager dele aprovar, mas ele tem que me falar por quê? Eu vou dar a permissão e se ele fizer alguma coisa que atrapalhar o banco? Então, assim, mas outras empresas que eu trabalhei já tinham essa visão. O DBA, ele não é dono do dataset. O DBA, ele gerencia o ambiente. O DBA, ele gerencia a performance, né? Gerencia a infraestrutura, mas ele não é dono do dado. Boa. Se o cara falou que pode dar a permissão, ele assume a responsabilidade de que ele deu permissão para aquelas pessoas. Se isso causar um problema, é isso. A responsabilidade é dele. É isso aí. Né?
A lei norte-americana lá, Sarbanes-Oxley, a SOX, não tem muito a ver com dado, mas tem a ver com tem um companhias. pouco, né? Tem um pouco. Porque tem... Ela trabalha muito o accountability. Então, olha, não é o presidente da empresa responsável por tudo. Não, se determinado processo, determinado controle de responsabilidade do diretor A ou a responsabilidade do gerente B, ele trabalha muito com responsabilização, accountability individual. E é uma visão muito complexa para dados que a gente tenta passar e tenta virar essa página. Boa. Os usuários de dados pararem de ser meros solicitantes, meros demandantes e começarem a ter responsabilidade, porque eles que vão utilizar os dados, eles que devem checar se os dados estão corretos, eles que devem saber se uma regra de negócio está bem aplicada, e nós de dados temos que dar todo o suporte, arcabouço de ferramenta, de processo, seja o que for, para que eles consigam fazer treinamentos, né, bater muito forte na cultura para que eles possam realizar bem esse papel. E cada um no seu lugar. 1, 2, 3 e... Isso é uma das coisas que eu acho mais legais, assim, na coisa da governança, igual o Rafa falou, né? Tem tecnologia, mas muito mais processo. E nos casos em que eu já vi a governança de dados funcionando melhor, foram os casos em que a área de negócio, de fato, caiu para dentro. Porque, no fim, tem uma parte, né? A gente que conhece as ferramentas, tem uma parte que você automatiza, os metadados e tal... Mas tem uma parte enorme do catálogo que é você descrever a tabela, descrever os campos, colocar o famoso glossário de termos de negócio, né? Cara, o que é o CAC? O que é uma coisa que a gente... Né? CTS. O que é o CTS? O que são essas coisas? No fim das contas, é um usuário de negócio que vai colaborar com o time, vai alimentar aquela informação de negócio e vai fazer auditoria se aquilo está rodando ou não. É processo, cultura, pessoas o tempo todo. Assim. Exatamente. É bem essa pegada mesmo. São muitos termos. E a gente de dados, a gente também não... É difícil a gente atuar desenvolvendo, controlando, sabendo quem tem que dar acesso, quem que não tem. Indo entender da regra de negócio profundamente, porque não é o dia a dia, né? Exatamente. Eu trabalho, por exemplo, numa empresa que tem um warehouse, né, de entrega de produtos, porque é um e-commerce. E é PO. Eu achei que era PO. Eu falei, quem que é PO do Wake? Não, é PO que é Product Order. Sei lá, mas não era. Era tipo uma coisa de warehouse. Era tipo a caixa, quando você põe um produto dentro da caixa. PO é sabe? E aí tava dentro do sistema, a gente não sabia. Eu falei, quem que é PO? PO não é PO, Jéssica, é PO, mas é PO do quê? Porque é uma regra de negócio de warehouse que faz entregas. E eu não sei, né? São vários campos muito específicos da área. Né? Então, se você não tiver uma pessoa de negócio que conheça e que converse com você, mas aí é o que eu fico uma dúvida. Essa pessoa de negócio, ela vai conseguir conversar com a equipe técnica diretamente ou pode existir alguém nesse meio para facilitar essa comunicação? Levantou pra gente cortar. Levantou a bola, cara. Olá, levantei. Obrigado. Não foi combinado, viu, gente? Essa não foi combinada. Não foi combinado. Bem, existe uma função maravilhosa que eu sou apaixonado, que se chama Data Translator. E o Data Translator, eu vou contar a história dele, mas fazendo uma analogia bem rápida. Esse mesmo problema que você relatou agora, a gente teve na TI há 20, 25 anos atrás. Onde o negócio, ele tinha dificuldade também em conversar com as áreas de tecnologia. Tem até algumas figurinhas, né? Tem os memes, claro. Tem os memes sobre isso. E lá atrás surgiu uma função que chamava analista de requisitos de negócio. Lembro disso. Ou requisitos funcionais, depende da companhia. Que era a pessoa que fazia o elo entre o negócio e os devs, principalmente os devs. E a gente aqui em dados, a gente demorou um pouquinho, mas a gente descobriu o Data Translator, né? De fato, um tradutor de dados. São as pessoas que fazem o elo entre o que o negócio deseja, né? Então, as pessoas que estão no front, no back, as pessoas de negócio, com os profissionais de dados. Não que os profissionais de dados não sejam capazes de fazer uma interação dessa. Porque essa soft skill de relacionamento e de captura são importantes para as pessoas de dados também. Mas o Data Translator, ele trabalha só com isso. Então, ele precisa ter um nível de profundidade no negócio e um nível de profundidade com as tecnologias de dados. Seja Analytics, seja
Advanced Analytics, com AI, ciência, seja com ML, seja com engenharia, seja com arquitetura. Então ele faz o elo, ele pega nas duas mãos, uma mão do negócio, uma mão do tech, e faz essa conexão e traduz o que o negócio deseja. Né? Entendi. Ele não é um DPM, ele não é um gerente de projeto. Ele não é um PO também. Não é PO. Ele é um Data Translator. Então, ele marca as reuniões, ele escreve a documentação, ele acompanha a entrega do resultado muito mais para garantir que o que foi solicitado pelo negócio está sendo cumprido, né? E não como uma inspeção nem nada. Então, é um papel fundamental, é muito recente, né? Assim, eu conheço poucas empresas que implementaram. A gente teve a oportunidade de implementar já há bastante tempo e que mostrou valor em muito pouco tempo. Boa. Mas muito se confunde, quando a gente falou de PO, muito se confunde com a ideia de um PO, porque o PO é o dono do produto dentro do desenvolvimento, né? Do ciclo de desenvolvimento. Nesse cenário, o PO não tem que saber muito da arquitetura de dados, e o Data Translator ele tem que ser um cara que conhece os dados da arquitetura, né? Isso, talvez ele não vá desenhar arquitetura, mas ele tem que saber conversar com o arquiteto. Né? Muitas vezes o arquiteto ele precisa de alguns requisitos para desenhar melhor a arquitetura, que são mais profundos do que o negócio consegue falar. Então ele consegue passar a criticidade, a profundidade necessária, por exemplo, para um arquiteto fazer a arquitetura correta. Mas ele não é responsável pela entrega de ponta a ponta, diferentemente do PO. Entendeu? Quando a bola está rolando, quando está sendo desenvolvido, tem obviamente um acompanhamento ou outro para saber se está sendo feita a coisa da maneira correta, mas o Data Translator ele pula para a próxima e só no final do processo ele entra para conferir. Não seria nem, por exemplo, um PO ele tem a responsabilidade de olhar prazos até certo ponto, né? Para ver se a entrega daquela sprint está atendendo ao requisito do cliente. Então ele controla muito mais assim a nível de prazo, de estimativa, de qual a priorização de tarefas. O Data Translator não faz isso para um time. Não faz. Ele é parte da sprint. Ele é um cara que está ajudando com a parte dele, obviamente, mas dentro daquele ciclo de dados. Né? O PO fica de fora ali, organizando, e o Data Translator é parte do processo. Ele vai traduzir, né? Vai trazer. Entendi. O que acontece muito, é até engraçado que às vezes o Data Translator já saiu do projeto, o projeto já está andando, já saiu, e o negócio volta com ele. Fala, não, me ajuda aqui. Volta aqui que eu estou querendo isso, eu quero ter isso, alguma alteração, seja o que for, eu quero ter certeza que está todo mundo me entendendo, falando a mesma língua que eu. Que massa. Vão nele, né? É o marco do sucesso, né? Quando o negócio, não, pera aí, volta aqui que você, né, o trabalho foi tão bom, funcionou tão bem que eu quero de volta. E uma coisa que eu acho fantástico nessa história do Data Translator, né? Eu acabei que eu acompanhei um pouquinho, né, quando estava a implementação lá no Inter, e o que eu acho fantástico é que o Rafa, você conseguiu mensurar o impacto desse papel e o valor gerado em produtividade, né, cara? Assim, não sei se você pode comentar alguma coisa nesse sentido. Não, basicamente, o retrabalho devido à falta de comunicação ou a comunicação não clara, né? Alguém pede um pato, você entrega uma galinha. É algo que, gente, nós viemos todos da tecnologia, a gente sabe que isso é extremamente comum, né? Até às vezes no nosso dia a dia, conversando, a gente tem um entendimento diferente. Quando a gente colocou um Data Translator para fazer esse meio de campo e desenhar, especificar o que estava sendo solicitado, e essa especificação, eu falo que é uma especificação funcional / técnica, porque só funcional também não funciona, ele não vai fazer a solução técnica, mas ele já começa a desenhar tecnicamente, porque ele tem conhecimento. Isso teve um impacto muito grande, e aí eu vou citar, posso, sei lá, um analista de BI, de Business Intelligence. Se alguma demanda chegava para ele sem a especificação de um Data Translator, ele voltava com a demanda, falava, não vou receber isso aqui. Por quê? Porque pode ser do jeito que o negócio só escreveu, não está tão claro para ele o que precisa ser feito, e ele vai precisar fazer várias reuniões até entender. Eu quero um translator, o translator vai vir, vai especificar, e eu vou ter a garantia do que o negócio quer é o que eu vou entender e que eu vou desenhar, e não vou ter retrabalho. Então as entregas começaram a ser muito mais efetivas. É eficiência na veia, né, cara? Que é um dos grandes papéis aí de governança de dados. Sensacional, cara. Não, e aconteceu recentemente, eu tô pensando aqui, né, num cenário meu, onde isso faria sentido, eu recebi a solicitação, porque assim, DBA, na verdade,
A gente ajuda, às vezes, no desenvolvimento de SQL também, nem sempre, mas às vezes. Não deveria, né? Nem sempre, mas acontece, ajuda, né? É muito boa vontade, é muito muito amor boa no coração. vontade. E eu me lembro que chegou esse pedido de relatório e a pessoa só falou assim: eu quero que as ordens não sumam do relatório depois de 7 dias, caso elas não tenham sido completadas e tal. Tá, mas se elas foram canceladas? Tá, mas e se elas voltaram e foram retentadas? Ah, não sei. Na verdade, eu quero que elas não apareçam, mas elas aparecem se... Assim, nem a pessoa que estava pedindo sabia, né? O que é muito comum, O que viu, é muito comum. E aí, às vezes, se tivesse uma pessoa que vivesse um pouco mais esse negócio, entendesse o que de fato é a dor dela, eu não teria perdido tanto tempo técnico, né? Que eu vou entender o que ela quer. E eu sentaria com a especificação feita. É isso que você tem que entregar, é isso que ela precisa. Ela precisa que ordens canceladas. Mas se ela foi retentada, ela não vai entrar. Não, tal. Você já estou pensando aqui nos filtros, tal. Validou com essa pessoa aqui. É isso que faz sentido para ela? Não, é isso que mesmo que ela pediu. Legal. Olha isso, sabe? Pronto. Então, esse meio de campo estaria resolvido se tivesse um data translator, né? Mas, Jéssica, eu vou pegar um gancho que você deu no início aqui, tá bom? O que acontece muito. Solicitação de algo que já existe. Antigamente, nem todo mundo sabia tudo que existia. Obviamente, o catálogo também ajuda, mas o translator também ajuda bastante. Que ele tem um conhecimento macro. Então, eu gostaria de ter um dash dessa forma, ter esse dado aqui desse jeito. Não, isso já existe, já está disponível. Você mata a demanda de uma pessoa em 3 minutos. E também acontece bastante, o que é normal, de uma demanda que a pessoa não precisa. Entendeu? Eu gostaria de ter isso, aquilo, cara. Quando a gente vai entender, você não precisa disso. Você não precisa, isso aqui é too much, ou enfim. Existe outra forma de fazer que já está pronta, existe outra solução. Isso que você está pedindo agora é um projeto tão complexo que a gente não vai fazer agora, não vale a pena. O negócio não tem visibilidade disso, né? Não tem. Não, é um demandante, né? Uma pessoa pode, pelo menos no Inter, qualquer pessoa pode demandar algo de dados. E a gente tem que ter esse critério de priorização, critério do que vai trazer valor primeiro, do que vai trazer um valor rápido. Viabilidade técnica. Viabilidade técnica, viabilidade financeira, de budget. E o Data Translator, ele tem essas skills, ele deve ter essas skills para exercer bem a função dele e nortear o que vai ser feito e o que não vai ser feito dentro de uma companhia. Sensação. Eu fico imaginando um universo, sei lá, de umas 100 demandas, acho que umas 30 param ali, sei lá, só no Data Translator. Não, isso aqui você já tem. Isso aqui está mais especificado. Isso aqui, cara, não é viável. Tal. E a produtividade que você gera a partir disso, né? E essa pessoa, ela precisa ser... Ia perguntar disso agora também. A gente esse tá cara conectado. É unicórnio, a gente tá conectado. Esse cara, você cria, como é que faz? Porque se ele entrar... Um exemplo, eu tenho uma boa skill técnica e falo bem, me comunico bem. Mas até eu conseguir ser um translator eficiente para o Inter, que vai demandar eu entender do Inter, entender da arquitetura do Inter, entender do processo do Inter para eu ser efetivo, esse conhecimento técnico meu não vai fazer tanta diferença se eu não entender o negócio, né? E aí? Bem, acho que não tem fórmula de bolo aqui, tá? O que a gente busca no translator? Esse profissional não existe formado, assim, não tem se você for no LinkedIn digitar Data Translator, vão aparecer alguns, né? Não tem essa formação pronta ainda. Mas vai bem em linha com o que você falou. São pessoas de dados, então ela tem que ter um conhecimento de dados, tem que ter um conhecimento de arquitetura, de engenharia, um conhecimento de analytics. Precisa ser um dev? Não precisa ser um dev, mas tem que ter um conhecimento de dados. E tem que ser uma pessoa de bom relacionamento. Bom relacionamento é uma pessoa que sabe falar, sabe se comunicar, sabe entender, sabe ouvir, sabe se posicionar. Boa. Então, a gente busca esse perfil, uma base técnica relacionada a dados e que se comunica muito bem, tem ali um bom relacionamento. Naturalmente, essas pessoas vão entender um pouco mais sobre o business conversando. Tem que ser pessoas curiosas também e ter vontade de aprender do business. Por isso que ela não pode ser tão... É difícil, né? Isso aqui que eu tô falando. Mas talvez ela não pode ser tão tech. As pessoas mais tech querem aprofundar ainda mais, né? Então, tem que ser um meio termo, que ela seja interessada também no negócio, para poder aprofundar. A gente não exige que uma pessoa chegue sabendo tudo sobre banking, né? Porque é difícil encontrar. A gente consegue encontrar pessoas que sabem muito de banking, mas sabem pouco de dados. Ou que sabem muito de dados e pouco de banking. Então, a gente faz esse meio campo. Vai equilibrando. Tenta equilibrar.
E, naturalmente, a pessoa vai se desenvolvendo, vai tendo curiosidade sobre o business, vai se aprofundando, vai criando relacionamento, até Então, que ela toda consegue vez que se você formar. tá Mas a curva de implantando- aprendizado, desculpa te cortar, mas a curva de aprendizado não é rápida. E isso é sabido desde o dia Isso zero. que eu ia te perguntar. Antes da contratação, a É um gente já profissional que você sabe pega para desenvolver, né? para ser desenvolvido. Isso aí. Boa. Entendi. Era essa a minha pergunta, assim, porque as empresas que pensam em implementar, independentemente se for o primeiro ou se for o segundo translator, ele vai ter o processo de aprender um business. Vai né? ter. E não só o business, mas a arquitetura também, né? Onde está o quê. Igual você falou, o catálogo ajuda, sim, mas tem muita coisa que ainda não pode não estar lá. Ou algumas outras coisas que são processos, que não são o catálogo em si, que ele vai ter que aprender. Então você já contrata sabendo que vai ter um tempo, né? Engraçado que até hoje a gente sempre foi surpreendido, assim, pela curva de aprendizado. A gente sempre achou que seria maior, mas deu muita sorte, não, a turma é muito competente. Pra e ser eles se seletivo, tá desenvolveram. bom, hein? Tá bom mesmo. Não é fácil, mas a gente sempre foi muito bem correspondido e surpreendido com a velocidade que as coisas aconteceram. Principalmente do lado do negócio. Porque a parte mais técnica, o pessoal já vem com bastante bagagem. Vem com a bagagem. Isso. E banking, cara, não é um negócio trivial, assim, é bem difícil, são muitas regras. É um negócio complexo, né, Rafa? Assim. É, bem complexo. Mas lembrando, assim, o Data Translator, ele não precisa ser especialista no business. Boa. Ele não é um cara especialista no business, mas ele é um cara que sabe o que é um CAC, o que é um ARPAC. Ele senta e conversa de igual a igual com um analista do outro lado, que é do negócio. Né? Boa, e ele fala a também não mesma é língua. obrigado a saber todas as siglas, mas que ele minimamente se interesse, né? Estude e procure saber com o que ele está Gente, eu lembro quando eu tinha que atender um suporte de folha de pagamento. Nossa, eu até chorava. Eita! A pessoa falava assim, deu uma diferença, manda o banco. Porque eu não entendia que ela estava tentando me explicar que não deu, porque o CAGED tem uma base de cálculo que é referente ao mês anterior, mas vale para o mês... Porque é regra de folha de pagamento. Cara. Aí eu acho que eu queria complexo, um translator para mim aí, para minha vida. Cara, tem existem alguns business que eu já tive a felicidade de trabalhar na minha vida. Nossa. Área de saúde, cara, é uma maravilha. Saúde, Uma folha maravilha. de pagamento. Folha de pagamento. Não, e aquelas senhorinhas que trabalham no DP há 200 anos, a pessoa sabe tudo. E ela acha que a gente também sabe. Cara, eu trabalhei uma vez, tinha um cliente nosso que era da área de mobilidade. Não, Né? Mobilidade, a gestão de frota de carros. Cara, nossa, tem umas pesado, regras. era cada indicador cabeludo de entender. Mas, gente, eu queria entrar em um outro ponto que eu acho que é importantíssimo para a área de governança e que é muito falado, né? Todo mundo, de todos os lados que eu vejo, todo mundo fala sobre isso, que é o tema da qualidade de dados, né? E uma coisa que pelo menos eu percebo assim, Rafa, é que, Rafa e Jéssica, que a qualidade, ela não é uma atividade, né, cara? Ela assim, as pessoas tendem a achar que qualidade... Você tem problema de dado, é um problema pontual, você vai lá e resolve. É igual, né? Descascou o negócio da mesa aqui, eu venho aqui, conserto. No fim das contas, cara, eu acho que o mercado inteiro, tanto no Brasil quanto no exterior, sofre com qualidade. E esse sofrimento, ele é cíclico, né? Ele vem e vai, ele não acaba. E uma coisa que eu sempre acabo falando com o pessoal, assim, que... Por que a gente não começa a pensar a qualidade menos como atividade e mais como processo, né? Como é que vocês estão trabalhando isso do lado de lá, cara? Ney, é um tema bem polêmico no sentido de... tem muita literatura e pouca prática sobre qualidade. Tem muita ferramenta. Exatamente. Tem muita ferramenta, mas Gente, olha isso que eu... ninguém sabe usar direito as ferramentas. Tudo é muito caro e tudo mais. Então, e está muito latente, né? Qualquer fórum que você vai hoje de dados, de governança ou de dados em geral, Todo mundo sofre com isso. o tema é qualidade. Muitas companhias desenvolvendo novas ferramentas para tentar resolver esse problema. E é algo muito custoso. E muitas vezes a gente fala, a gente vai consertar um dado, a gente vai criar um dado novo. Então, sempre tem essa dúvida de onde investir. Então, assim, a minha opinião é muito simples sobre qualidade. Qualidade tem que trazer um valor imediato. Se não trazer valor, deixa para lá.
Olha só. Qualidade, eu vou falar olhando para a câmera aqui, qualidade de dados tem que trazer valor imediato para sua empresa. Se não trouxer valor imediato, deixa para lá. Deixa para lá no sentido, não é sua prioridade agora. Ela vai ser consertada no momento adequado. Então, se na sua empresa o e-mail é algo extremamente sensível, o e-mail de cadastro é extremamente sensível, faça algo relacionado à qualidade para o seu e-mail de cadastro. Se telefone é sensível, faça algo em cima dos campos de telefone. Se o valor é sensível para você nas suas bases de dados, desenvolva um processo, desenvolva uma pipeline, desenvolva, sei lá, um script para verificar os campos de valor da sua base. Endereço para mim é meramente um informativo aqui. Para que investir tempo e dinheiro num campo onde não vai trazer nenhum retorno para você? Esse não é um negócio que você usa, né, cara? Para que eu vou... É priorização one-on-one, né? Tipo assim, para que eu vou investir tempo e esforço num negócio que não é Talvez crítico? Talvez você pode ter uma questão básica, obviamente. Por exemplo, uma análise de qualidade no geral. Uhum. Que é o famoso profiling, né? E, né, o mínimo, Isso. seu e-mail tem que ter um @ mesmo, que ele não seja importante para alguma outra coisa. Digo assim, né? Então, algumas validações, obviamente, é necessário que você já coloque como parte do seu desenvolvimento e para o tester avaliar e para a aplicação rodar. Concordo. Isso é mínimo. Isso. Agora, qualidade que a gente está falando aqui não é só essa qualidade de o seu e-mail tem @. Né? Não é só isso, a gente está falando de uma coisa mais profunda mesmo. Isso. Então, essa data quality é num nível mais profundo. O básico, a aplicação já vai garantir, muito provavelmente. Não vai deixar As máscaras, não vai deixar que você escreva número onde tem letra ou algum número fora do padrão. Isso aí, a sua aplicação tem que fazer. Se não estiver fazendo, a gente tem um problema lá no início. O que também não é muito comum. Mas né? o data quality que a gente está falando aqui é uma coisa mais profunda, né? Isso. Os dados, eles vão se deteriorando ao longo do tempo, né? Por incrível que pareça. As pipelines que não são mantidas, elas vão se deteriorando. É natural. Em qualquer lugar acontece. Então, você tocou num ponto importante. É o dado que já está lá parado e que precisa ser mantido de pé. Então, a gente cria indicadores, a gente faz dashboard, a gente olha a saúde e tenta olhar para tudo de uma vez só, né? Uhum. E é muito esforço e pouco benefício. Então, a minha opinião sobre... especificamente, como é que eu inicio uma qualidade, Rafael? Como é que eu saio da inércia aqui, de fato? Você tem um banco de dados com, sei lá, uma tabela com 50 campos. Quais são os 5 principais campos para você? Os 5 mais críticos, né? Cara, esses para mim aqui, se alguma coisa estiver incorreta, vai impactar, sei lá, a minha expedição, vai impactar o meu fechamento, a minha conciliação, vai impactar o meu time de marketing que vai fazer um mail incorreto, e eu vou diminuir as minhas vendas, enfim, seja o que for. Então, esses são os 5 campos mais importantes. Parta por aí. Começa desses Cuide caras, desses caras primeiro, os outros em segundo plano. Pode fazer, lógico que pode, deve fazer, mas foque o seu dinheiro, o seu esforço, o seu tempo no que vai trazer valor imediato. E aí são várias formas de você fazer isso. Tem ferramentas que auxiliam, tem scripts que auxiliam. A gente usa muito expressão regular para verificar alguns tipos de campos que a gente deseja aferir. Já tentamos abraçar o mundo inteiro, eu em outras empresas também já tentei abraçar tudo, olhar para uma base inteira ou várias bases e tentar fazer tudo de uma vez, não tem como, e você vai gastar uma fortuna com diferentes ferramentas. Então tem que trazer valor imediato. Boa. Na prática é isso, né? E óbvio, a fórmula para cada empresa é um pouquinho diferente, cada um trabalha com um tipo de informação diferente. Rafa, esse negócio que você falou eu achei fantástico. Galera que tá assistindo, se vocês puderem pegar uma dica, guarda isso. Eu acho que isso não é nem só para qualidade, não, cara, é pra vida. Sabe? Boa, assim, né? porque assim, cara, não é assim. Eu canso de ver empresas e falando assim, cara, que dia que o Data Lake vai estar pronto? Que dia que a qualidade de dados da empresa vai estar resolvida? Assim, em bom português, cara, a resposta é nunca. Porque no fim das contas, sempre vai ter mais alguma coisa para fazer. Qualidade tem que ser sempre. E quando você começa a ter essa linha de raciocínio incremental das coisas, cara, que dia que não é que o dia que o Lake vai estar pronto, é, cara, vamos estruturar o Lake. Qual que é o domínio de dados que eu vou trazer primeiro? Qual que eu vou trazer depois?
né? Quais que são quais que são os campos mais importantes que a gente vai cuidar da qualidade primeiro? Quando você tem esse... No fim das contas, nós estamos falando de pensamento ágil, né? Nós estamos falando de agilidade. Mas quando você traz esse pensamento, você gera valor, você é mais eficiente porque você aloca recursos no desenvolvimento que vai gerar mais valor e vai trazer mais retorno para a empresa. E você tem entregas, você tem valor sendo gerado ao contrário dessa pergunta. Cara, que dia que o Lake vai estar pronto? Aí você cria uma task que nos vira assim, qualidade. Ela nunca vai ser fechada, Nunca vai ser fechada. Ela vai ficar ali, quantos sprints? 1 milhão de qualidade dos dados. Isso é muito massa, galera. Pega essa dica do Rafa, que essa valeu e a noite. Eu acho que a palavra... eu acho que se eu puder resumir tudo isso, para mim é constância. Constância... E tem uma outra, né, que ele falou ali de incremental. Então, assim, tudo que você vai fazer na vida é constância. Como é que eu aprendi inglês? Não foi estudando um dia ou uma semana, 8 horas por dia, de manhã, de tarde e de noite. Foi constância. Foi todos os dias um pouco. Né? Legal. Porque não tem o dia da vira-chave. Ontem eu não sabia, hoje eu sei. De repente, começou a fazer sentido. Então, a qualidade é meio que isso. Não existe, na minha opinião, o dia que vai virar a chave e falar, agora temos qualidade. Eu acho que é um processo de constância, de sempre se preocupar com a qualidade e, de preferência, antes de implementar, porque aí você evita muito retrabalho lá na frente. Se você não preocupar com a qualidade quando os dados estão sendo criados, você vai ter trabalho para manter essa qualidade lá na frente. Então, se tiver mecanismos de proteger de organizar esses dados, de não permitir que erros aconteçam na hora de inputs, na hora de inserir os dados, você já salva muito trabalho lá na frente. Boa. Então, de preferência é isso. Mas se não for possível, trabalha com o que você consegue, vai implementando a qualidade na medida que o dado vai, né, que vai acontecendo, e aí você vai chegando mais perto de um cenário de qualidade. Mas eu ainda acho que, igual você falou, nunca vai ter um momento que você pode parar, como não pode parar de estudar em nada, como não pode parar de se desenvolver, né? E tudo a gente tem nível de maturidade diferente, né? A gente está falando sobre vários processos de dados, de governança. Não quer dizer que todas as empresas devem ter todos os processos extremamente bem amadurecidos. Então, tem os níveis de amadurecimento. Perfeito. E eu acho que talvez o estado da arte em qualidade de dados não seja a aplicação dela em todos os dados da empresa. E sim, pegando o que a gente falou há pouco tempo, que o negócio seja responsável pela qualidade dos dados. Você divide a responsabilidade. Exatamente. Você tem um processo de qualidade eficiente. Isso. Que funciona e funciona para aquilo que você precisa. E quem conhece vai dizer. Exatamente. Né? Obviamente, a gente tem que fornecer para o negócio todas as ferramentas possíveis e ensiná-los a como que eles devem medir a qualidade do dado deles, óbvio, mas eles terem esse accountability. E se algo estiver errado, eles estão olhando para os dados que são deles, que eles produzem, que eles geram, e eles têm que cuidar da saúde, consomem também. E se algo estiver errado, assim, a gente ensinar também para eles quais são os mecanismos necessários, quem ele deve acionar, o que ele deve fazer para que aquele dado seja corrigido. Se você tiver um time de qualidade, e esse time de qualidade de dados, ele tem que garantir a qualidade de todos os dados que passam por ele, né? E sabendo identificar o que está ou não com qualidade para todos esses cenários de negócio, é mais difícil. É difícil. Agora, se você disser equipe financeira, você conhece muito. A Folha, senhorinha da Folha, me disse se o Caged não está batendo com o outro, que não está batendo com o outro. Cara, você é a melhor pessoa para me falar isso. Né? Exatamente. É óbvio que a gente tem nossos processos para garantir isso, mas você é a melhor pessoa para dizer isso aqui não está certo. Né? E é por isso que eu concordo com você, que num cenário ideal, a depender da maturidade, é passar essa ideia para os times, vocês, e não é chegar, por exemplo, só para o DBA ou para o engenheiro aqui, você fez o dado que não está errado, é que eu estou consumindo esse relatório aqui há 1 mês e está errado. Mas se você tivesse algum processo lá no início, quando você recebeu o relatório para validar se ele estava correto antes de você usar, você talvez teria uma homologação. E assim, a qualidade de dados, os 2 grandes principais problemas, o primeiro é um problema técnico, que é o que a gente conhece, né? Era para pegar o campo A, não está pegando, está faltando linha. Estrutural ali, né? É a parte técnica e a parte que a gente conhece. Isso aí que a gente até poderia... O tipo de conversão errada, Exatamente. Né? A data veio em formato diferente, o e-mail a gente esqueceu de validar se tem um ponto depois do arroba, enfim, isso a gente conhece.
Só que tem um segundo grande problema de qualidade de dados que vai além da gente, que é o problema de regra de negócio. E não é porque a regra de negócio simplesmente ela foi colocada de maneira errada. É porque a regra de negócio mudou e ninguém falou lá com o engenheiro que precisa mudar no sistema. E ninguém falou, só ficaram sabendo 3 meses depois, que já estava mandando relatório para todo mundo. Que mudaram, sei lá, uma taxa específica. Por isso que a gente tem que empoderar o negócio e passar essa responsabilidade para ele. Porque se ele mudar uma regra de negócio, falou, caramba, o dado é meu, a responsabilidade é minha. Eu tenho que ir lá falar com quem precisa ser... Abrir uma tarefa para a galera mudar. Para mudar a regra de negócio, ou a regra de negócio de fato está errada, seja o que for. É isso aí. Então tem esse grande ponto. Ou algum cenário também, que não foi pensado, que em determinado grupo entrou nesse cenário e a gente não tinha pensado. E tem casos em que as regras de negócio elas podem ser muito voláteis, sabe? Tem, por exemplo, tem um projeto que eu já trabalhei, né, que as regras de negócio elas podem mudar até no mesmo dia. Né? Você pode ter uma regra que mudou, ser atualizada, ser desativada, ativada. Então, quanto mais próximo for o usuário, o time de negócio do time técnico do pipeline, mais a coisa funciona bem. Né? Show de bola, é isso aí, né? Mas, e tem um outro ponto aqui, aí vou entrar numa discussão polêmica, né? Aos cortes. Numa certa polêmica. Vai ter muitos cortes. Mas é assim, né? A questão a gente está pensando aqui qualidade de dados de um modo mais geral, mas você tem situações, por exemplo, lá no Inter eu acho que é um caso, né, onde você tem organizações que são grandes, complexas, você tem vários times que são produtores e consumidores de dados, né? Eu lembro que eu já participei de algumas discussões nesse sentido. De quem é a responsabilidade de entregar qualidade dos dados, né? E eu tenho visto uma discussão naquela época e recentemente ela voltou, eu tenho visto algumas postagens do pessoal de referência sobre isso, que é, cara, quem entrega o dado, que entregue o dado com qualidade. Né? Por que eu tô falando isso também, né? Antigamente a gente tinha muito... quando você ia fazer migração, né? Começar a construção de um data lake... Tinha alguns probleminhas ali na base de dados que não foi bem modelada, sabe? Que tinha um probleminha ali no dado. E aí, o que os times de dados faziam? Não, beleza, pode deixar que a gente corrija esses problemas que são de fonte, a gente corrige do lado de cá no lake. Só que, como a gente falou, né? Problema de dado, ele vem, vai e aparece. Então, assim, quando que fica pronto? Nunca, né? No fim da assunto. Porque você cria uma regra para corrigir um problema, cria outra regra para corrigir outro problema, aí você cria uma terceira regra para corrigir um problema que foi gerado pela primeira regra, e aí a coisa vai bola de neve, né? Então, cara, problema de fonte, isso é até uma discussão que eu estava tendo com o Claudinho, né? Que é uma figura, Cláudio Lúcio, que é uma figura muito conhecida aqui em Minas Gerais, né? Eu lembro dele é um professor há mais de 20 anos, falando assim, ô Ney, cara, sendo pragmático, deixa eu te falar aqui, problema de fonte, você corrige na fonte, cara, não traz pro lake, senão não acaba nunca. Como é que é a sua visão sobre isso, Rafa? Parecida com a do Claudinho. Boa. Tá na mesma linha, eu que não vou falar o contrário do Claudinho, que tá doido. Tá doido. Eu concordo, assina embaixo. Ô Ney, tudo que a gente tá falando tá interligado, né? Tá toda hora puxando alguma coisa que a gente já conversou. Uma das responsabilidades do translator é já escrever a regra de qualidade. Que massa. Que, por exemplo, o engenheiro de dados ele deve testar quando ele for subir uma pipeline. É uma das responsabilidades dele. Quem tem que falar essa regra é o negócio. Boa. Nesse caso específico, é menos regra de negócio e mais regra de qualidade para dados mais técnicos. Mas quem tem que falar é o negócio. Tudo é timing. Eu acho assim, no final do dia, quando o tema qualidade de dados vem na minha cabeça, vem muito budget, poder financeiro, a função de gerente, né? É o que discute ali o tempo todo. Porque qual que é o esforço que eu vou colocar para que algo seja melhorado visando o meu retorno. No final do dia é isso. Cara, problema de fonte é do cara da fonte. O dev não colocou a máscara que ele deveria ter colocado, ele tem que colocar. E tem que colocar e tem que dar um refresh na base dele
do transacional. Do que aconteceu antes. Do que aconteceu antes. Boa. Para o dado vir certo. Só que isso aqui é só nós três aqui conversando sobre isso. Isso não acontece na prática. Não acontece na prática porque o dev, ele já está em outra sprint, ele já está em outro projeto, ele já está fazendo outra coisa e aquilo já ali passou. Já está dado como entregue. Cara, isso porque no mundo ideal, né? Assim, no mundo ideal deveria ter um time de qualidade para dados que estão nascendo lá na ponta, também olhando para isso. Obviamente, existem várias ferramentas que auxiliam muito hoje, né, na forma de desenvolver, checam as bases e tudo mais. Assim, os frameworks já vão dando essas validações. Então, a gente tem 2 cenários, né? Tem o mundo ideal, que a gente sabe que não é assim na prática. Se fosse, estava bom demais, né? E na prática é a gente ali, pós-dado criado, tentando aparar algumas arestas, Boa. né? Tentando melhorar esse dado para chegar numa zona consumível de analytics mais fiel, com maior qualidade. Nem sempre dá certo, mas é mais ou menos isso. É por isso que o nome desse episódio é Governança de Dados na Prática, né? Que é na vida. Cara. Mas muitas pessoas, assim, você pode entender esse processo como um ETL? Ai, meu Deus, puxei um ai mim aqui. Digo assim, que é a transformação, né? Porque a gente está falando aqui de melhorar, de limpar, de organizar, de padronizar. De certa forma, é o Tzinho ali do ETL, né? Da transformação. Só que se essa transformação ela está vindo de um erro, de um não tratamento que poderia ser implementado na aplicação, você, igual ele falou, corrige na fonte, que seria melhor. Você não teria que criar uma regra no seu lake ou no seu warehouse, onde que quer que seja que o dado está sendo utilizado, para corrigir isso. Mas em vários momentos, como você falou, a gente vai ter que corrigir. Ou no lake, ou no ETL. Pelo timing, né? Pelo timing. Das contas, você tem que entregar o dado, entregar o dado correto, né, cara? Isso. Vamos esperar o dev consertar a base. Aí o dev vai falar, cara, eu conserto aqui é o campo, quem conserta a base vai ter que ser um DBA. Aí tem que fazer um processo de gestão de mudança. Lá, cara, não dá tempo. Aí tem uma outra aplicação que consome esse mesmo dado transacional, tem que mudar outra aplicação. Então, assim, varia. O ideal seria que as coisas sempre nascessem da maneira correta. Se o esforço para fazer a transformação, melhoria de qualidade, numa movimentação transacional analítico, for baixo e valer a pena, faz ali, conserta ali e vai. Obviamente, o engenheiro não vai gostar desse cenário e se passar para o dev, ele também não vai gostar, mas paciência. Tem que saber o meio termo. Você contando aí, eu lembrei de uma situação que eu vivi uma vez, que esse caso, né? Mas eu lembrei de uma situação exatamente sobre, né, até... tinha um problema numa coluna de uma tabela, né, um banco relacional que a gente estava migrando. A gente falou pro DBA, falou, cara, não, tem um problema aqui. Pô, aí vem com o discurso, pô, problema de fonte, né? Tem que corrigir do lado aí. Aí o cara virou pra gente e falou, cara, essa tabela era uma tabela gigantesca, com um fluxo de dados absurdo, um sistema de e-commerce. E era uma tabela que tinha um campo que foi modelado errado. Falou, cara, eles virou pra mim com aquela cara de tipo assim, bicho, eu queria te ajudar, mas falou assim, cara, eu não consigo dar um alter table nessa coluna aqui. Sabe? Eu não consigo, cara. A coluna, a tabela é extremamente pesada, o throughput de dados aqui é absurdo, não tem quase janela de manutenção, porque o venda aqui é toda hora e tal. Cara, foi mal. Não consigo. E eu acho que esse é um dos casos, eu lembro, era uma tabela gigantesca, cara, e não tinha... O cara me explicou por A mais B, com toda boa vontade, foi super, sabe, simpático, super elegante, falou, cara, super desculpa, mas não tem como por causa disso. Não, beleza. Combinado. Eu dou meu jeito lá, né? Super entendido. Cara, nós temos que fazer junto. Né? Faz parte. Boa. Faz parte. E aí, eu queria entrar em um outro assunto aqui que também está relacionado, e no fim das contas, governança, você está conversando de várias coisas e de uma coisa só. Mas tem um outro aspecto da governança, esse aspecto particularmente um que me interessa bastante. Tem uma discussão que ficou muito quente nos Estados Unidos, muito quente na Europa. No Brasil, não estou vendo muita gente falar sobre isso, que é um conceitinho que ficou, né, está sendo conversado, que é o conceito de contratos de dados, né? Esse conceito de contratos de dados é um conceito interessante porque a gente começa a trabalhar além da qualidade, que é uma coisa crítica para o dado, né? Se é um dado quente, um dado que eu estou usando toda hora, um dado que é crítico para mim, ele precisa ter qualidade. Mas os contratos de dados, eles começam a se relacionar aí
com a alta disponibilidade, né? Quer dizer, se eu começo a ter uma organização que é data-driven, se a operação da empresa começa a depender do dado, se ele falhar, eu tô parando a operação, né? Perfeitamente. Então, esse negócio começa a ficar... mais crítico. Crítico, né? Exatamente. Então, essa discussão dos contratos de dados começou a sair daí. O que você acha, Rafa? Na minha opinião, essa discussão ela não chegou no Brasil ainda com a força que merece, sabe? Você acha que é porque o pessoal não está sentindo a dor ainda? Ou porque chegou com outro nome? Como é que tá a sua visão, assim? Ó, só deixar registrado que a primeira pessoa que me falou sobre esse tema foi o Ney, viu? Então dá os créditos para ele. Ele traz, né? Ele traz as novidades. Boa, tamo junto. E eu fiquei muito... Eu refleti bastante sobre isso. Principalmente no material que eu li, e fiquei muito feliz com esse tema, cara, porque isso é nada mais, nada menos do que a valorização do nosso trabalho. Que o nosso trabalho é tão importante que a empresa ela tem que estar preocupada que o nosso trabalho ele precisa ficar de pé e não pode cair. Porque se ele cair, ele vai estar ligado diretamente no resultado da empresa. Então, isso é ótimo para a gente, cara. Isso só nos valoriza e mostra que nós de dados somos fundamentais para as organizações. Mais para algumas, menos para as outras. Mas acredito que em pouco tempo todas as empresas vão estar extremamente ligadas e dependentes dos profissionais de dados e de dados. Eu acho que dados deixou de ser diferencial estratégico, muito se falava. Hoje é diferencial de vida. Ou pacote você básico. Morre ou você vive. Você tem. E a gente, assim, a gente tem que diferenciar a questão de dados. Por exemplo, dados transacionais de operação, que é o que o DBA já trabalhava, já era operação. Isso aí a gente já sabe, né? Então, por exemplo, o site para funcionar, ele precisa do dado. Só que antigamente a gente pensava assim, DBA é crítico, analítico não. Exatamente. Relatório pode esperar. A carga deu erro? Resolve no seu tempo. As pessoas vão ficar sem poder olhar o relatório, mas isso não afeta ninguém. O DBA não, ele trabalha na cara do gol. Então, se ele não estiver funcionando, o site não vende. Então, era a única parte do fluxo do dado que era essencial, crítico, que tinha contrato com disponibilidade, você assinava e tudo mais. Plantão, tá aqui, né? Como é? Plantão. Então, assim, era isso. Hoje, como você disse, as empresas que são direcionadas a dados, que são direcionadas pelos dados, elas já entenderam que o meu relatório não pode ficar fora, não. O jogo virou. O jogo virou. Exatamente. Né? Então, assim, o relatório precisa ter disponibilidade. O relatório, para o gerente, ele precisa ter isso. Senão, ele não vai conseguir, por exemplo, analisar até uma fraude. A fraude tem ligação também com esse fluxo de dados. Se a detecção de fraude não está disponível, porque algo nesse fluxo parou, o banco pode ter um problema. Uma empresa financeira pode ter um problema, que é crítico. É um vazamento de dados, é um problema crítico. Não é só uma questão de aconteceu. Então, acho que é isso que você falou, é muito importante mesmo. Eu acho que as empresas têm que entender que não é só a operação, de fato, do banco que está com o cliente que é importante. Que toda a cadeia que o dado participa, se você usa o dado, né, fortemente para os seus análises, para o seu direcionamento, para a sua operação, cara, o dado tem que ser protegido. Né? Tem que ter disponibilidade, então tem que investir dinheiro. Isso. Né? Então, exatamente isso, Jéssica. Eu acho que... então, eu fiquei muito feliz com isso, com esse tema, isso que está sendo abordado, bem novo aqui no Brasil, né, Ney? Mas só mostra que o trabalho ali que começa lá de um desenho... vindo do transacional, começa lá com um translator, passa na mão de um arquiteto, de um engenheiro, de um analista de BI, de um cientista, de um, sei lá, de um engenheiro de machine learning, seja o que for. Tem muito valor e as empresas agora estão preocupadas em manter essas informações de pé, assim como as informações do transacional, porque são vitais para ela. Né? E também isso veio junto com a criação das pipelines, não é algo novo, mas é algo que está mais latente, com a criação das pipelines real-time.
Né? Então, agora que os nossos executivos, que os nossos líderes, eles têm dados na mão muito frescos para tomada de decisão, vão se interessando por aqueles números, né? E não precisa esperar nada para acompanhar um resultado. E se qualquer coisa falhar, se deixar de ser real time, talvez o trabalho dele seja impactado e ele não consiga ali tomar uma decisão correta. Não tem fórmula, né, Ney? Nós já falamos sobre isso, sobre contraste de dados. Não tem bala de prata, infelizmente. Existem algumas pessoas pensando em ferramentas de como controlar isso, quais tecnologias utilizar, devem ser utilizadas, mas fiquei muito animado com esse tema, cara. Acho que assim, isso só nos valoriza e mostra o tanto que a gente é importante nas companhias e principalmente que as companhias perceberam o nosso valor, né? E provavelmente isso vai estar ligado à questão um pouquinho dos termos que a operação já conhece, que é um SLA, né? Que é quanto tempo é um RTO, quanto tempo a sua aplicação pode ficar fora, quanto tempo pode se perder de dados antes que você volte. Então, são termos que são muito ligados à questão de operação, mas que se você coloca a criticidade da área de analytics, ela vai começar a ter, qual que é esse LA, se esse relatório parar, quanto tempo aqui você pode ficar fora? Planejamento de desastre. Vamos fingir que essa pipeline caiu. A gente tem uma cópia, tem um Terraform que dá para subir tudo de novo. O que é? O que você tem para desastre? Então, já leva um pouco dessa questão de operação para o mundo de analytics. Muito legal isso. Eu não tinha pensado por esse lado, mas talvez levar os processos de governança de TI para dentro dos dados. Exatamente. Que é a mesma processo ideia. de incidente, um processo de gestão de mudança forte, Perfeito. Problema para investigação, Perfeito. fazer um BIA, que é o impacto de negócio. Isso tudo dá para fazer para análise de dados classificação de também. risco. Muito legal isso. Né? No fim das contas, os contratos de dados, até para quem está acompanhando, hein, gente, os contratos de dados, eles lidam um pouco com isso, né? Eles são... É um termo novo, né? Para quem ainda não... novo no Brasil, né? Não é um termo novo, geralmente está sendo falado agora. É você criar mecanismos automatizados que estabelecem as regras do contrato, né? Então, se eu vou receber um dado, eu tenho que receber esse dado com quais colunas, as colunas têm que ter qual tipo, tem que estar na estrutura, num formato que eu vou receber. Qual é a criticidade? Qual é a criticidade e tal. Mas o grande lance não é nem eu estabelecer o contrato, é eu ter o enforcement sobre ele, que é aquela coisa. Cara, se eu tentar mudar aqui o nome de uma coluna porque eu acho que fica melhor, o contrato, a solução de contrato de dados, ela vai barrar essa mudança e falar, cara, não pode mudar, porque senão você vai quebrar uma pipeline inteira que vem aqui para frente. E aí entra isso que o Rafa falou, gestão de mudança, avaliação de risco e criticidade, aprovação. Então, você começa a trazer elementos da governança de TI para dentro da área governança de TI, que tem todo um universo de coisas só ligadas a esse tratamento. Boa. Porque, como nós sabemos, nem tudo roda perfeito sempre. E existe uma parte da TI só voltada para trabalhar com quando não deu certo, né? O que a gente faz? De acordo com o CTO da Amazon, o Dr. Werner Vogels, eu adoro. Ele tem uma frase que eu adoro, cara. Você aprende lá quando você vai fazer os cursos de certificação, né? Ele fala assim, a frase é, abre aspas, tudo falha o tempo todo. Fecha aspas. Nossa, que pessoa, né? Nossa, mas que energia boa. Mas aí, pra que ele tá falando isso? Pra você desenhar sistemas resilientes, né, cara? O sistema, ele tem que se recuperar sozinho contra a falha. Não é se falhar. Se falhar. É quando falhar. Exatamente, é quando falhar. É isso aí. Então, pipeline de dados é a mesmíssima coisa. E com as empresas direcionadas a dados, direcionadas por dados, isso fica ainda mais crítico. Muito, muito antes. Antigamente, eu lembro, as cargas que rodavam de noite falhavam, o BI ficava o dia inteiro arrumando o relatório. Gente, o relatório está indisponível porque as cargas estão sendo corrigidas. E tudo bem, assim, tudo bem não. Óbvio que tinha muita gente chateada, mas não era como é hoje. Não, mas tá bom, a gente espera. Hoje a operação da empresa depende do dado, né? Muita gente envolvida. Exatamente. Então, se um pipeline ficar fora, se um banco de dados de analítico, por exemplo, estiver muito lento, se tiver problemas que envolvem incidentes, como está sendo tratado isso? Como um incidente? Ou como uma tarefa no board de alguém? Ou é um incidente? Porque para mim é um incidente, está parando alguém, né? Esse negócio é tão legal, cara, que a gente tem uma história que essa eu vou contar. Teve uma vez que a gente estava fazendo um projeto, né, que tinha uma pipeline super complexa
E aí, era um dado consolidado, né, e tal, a pipeline super complexa, demorava. E aí, a gente teve um dia um problema nessa pipeline, o usuário ligou, Ney e tal, pô, ajuda aqui a gente corrigir, investigamos lá, chama o problema, colocamos para rodar. Só que assim, você recebe a ligação 9h30 da manhã, né, sei lá, 1h e meia para você achar o problema... 3 horas para rodar a pipeline, né? Era um dado super complexo. No fim das contas, nesse dia, foi um dia engraçado. Eu lembro que a gente terminou de rodar a pipeline, entregamos os dados do dia 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. E aí eu com aquela culpa, né, cara? Com aquela consciência pesada. Perderam um dia. Pô, vou entregar o dado 5h30. Podia estar entregando amanhã, né? Pô, 5h30 da tarde. Aí entregamos, liguei pra pessoa, falei, ô fulano, tá aqui o dado, cara. Pô, desculpa, a gente só conseguiu, né, entregar agora, mas tá aqui. E aí, obviamente, trabalhamos isso depois. E aí no dia seguinte o cara me ligou, falou assim, Ney, muito obrigado, cara, por você ter entregue os dados ontem 5h30 da tarde, porque com aquele dado que você entregou 5h30 da tarde, o time de segurança aqui já matou 400 tickets. Não para, cara, né? 5h30 da tarde. Pra você, o dia tá acabando. Pros caras, bicho, já me adiantou uma pancada de serviço aqui que eu tinha que fazer, matei demanda. Então, assim, é dessa criticidade que nós estamos falando. Né, no final não é só mais olhar um relatório, será que eu vendi? Será que não é só isso? Envolve muito mais coisa. E outra coisa muito legal também de contratos que tem a ver com governança é sobre a confiança nos dados, né? Ah, legal. Perfeito. Se um usuário ele não tem confiança nos dados, acabou. Qualquer trabalho que vai ser feito, ele sempre vai colocar em xeque se os números que ele está vendo, as informações que ele está lendo, se elas são verdadeiras ou não. Será que veio tudo? Será que só veio metade? Será que, sei lá, alguém mudou um campo lá no transacional, deu pau na pipeline, ninguém viu que deu um problema e eu não recebi os dados por completo, isso aqui parou, enfim. E nem sempre o dado errado, ele vai gerar um relatório, por exemplo, ele vai indisponibilizar um relatório. Nem sempre. Muitas vezes ele pode nem esse é o problema. Porque se a sua aplicação tem um problema, muito provavelmente o usuário vai saber. Porque vai estourar um erro na tela, assim que ele clicar em alguma coisa ali. Agora, dados, nem sempre quando há um erro, um problema, você vai indisponibilizar os relatórios. Não, pode ter muita gente usando. Principalmente se não for um problema estrutural. Se for um problema se for regra de negócio, se for uma coisa ou outra. Então, para mim, esse é o grande problema, assim, o grande desafio, não é um problema, de se mexer com dados. Porque às vezes você comete algo ali que ninguém pode nem descobrir, a não ser que alguém venha e fale assim, aqui, achei estranho, que está muito abaixo. Alguém que conhece, né? Nossa, mas isso é péssimo, gente. Isso é horrível. Isso é péssimo, porque provavelmente não é um pequeno erro, isso já está acontecendo há algum tempo para a pessoa perceber, assim, se ela não for muito detalhista. E quando você fala, realmente está errado, aí a pessoa fala, cara, os próximos 6 meses eu vou desconfiar do dado, até eu ter certeza que alguém está olhando. Muito chato. E tem muito a ver com o contrato de dados, que vai gerar não vou falar garantia, mas esse conforto adicional de que, de fato, determinada pipeline está seguindo ali um ritual, está seguindo alguns padrões e que eu posso confiar. E se der algum problema, tem gente que está vendo, tem enforcements para me mostrar que algo está errado. Enfim. Sempre validando o pipeline. É uma segurança, né, cara, para o usuário. Conforto, como você falou, assim, isso né? Aí. Massa demais. Eu queria entrar em um outro ponto aqui, que eu acho que é um ponto que a gente sempre fala, né, Jéssica? Não tem muito jeito, que é... A gente já falou da figura do translator, né? Mas, cara... Governança é um assunto amplo, eu imagino que o time de governança também seja um time amplo, né? Aí o Rafa fala, não, são os mesmos. Cara, como que é formado esse time, sabe? Quais são as competências necessárias? Como é que quais são as habilidades que tem ali no time? O que você precisa para ter um bom... Não que precisa, né? Porque a gente já falou aqui que não tem bala de prata, mas como é que é formado o seu time de governança de dados lá, por exemplo? Legal. Eu acho que, deixando um pouquinho de lado aqui, o translator, né? São pessoas extremamente técnicas, que precisam ter um conhecimento profundo em dados, profundo em tecnologia. A disciplina de arquitetura, ela possui os arquitetos de dados, enfim,
Não precisa nem falar o que um arquiteto, como que o arquiteto precisa saber. Mas um analista de governança de dados, ele é um arquiteto-like. Então, ele tem que saber da tecnologia, tem que saber de pipeline. No detalhe, ele tem que ser capaz de discutir uma arquitetura com o arquiteto, uma pipeline com o engenheiro. Ele tem que ser capaz de discutir um script com um dev, um modelo com um cientista de dados. Então, são pessoas mais tech, tá? Que vão sujar a mão de graxa com governança de dados. Bom. Tem outros perfis, o perfil de cultura de dados não são caras tão tech, são caras mais engajados em comunicação. As pessoas que trabalham com políticas, procedimentos, são pessoas tech, mas não são tão tech. Elas têm que ter uma pegada ali de saber escrever, saber colocar no papel todos os processos que precisa ser feito. Mas se eu pudesse resumir o profissional de governança, são caras extremamente techs, tem que gostar demais do que faz. Tá? Eu não vejo hoje um profissional de governança bem sucedido sem gostar do que faz. Né? Ele tem que ser apaixonado por aquilo que ele faz e tem que saber das tecnologias que são utilizadas. Né? E governança sempre tem alguma coisa nova. Né? Última conversa que a gente teve veio os contratos, né, Ney? Exatamente. Então, também tem que ser uma pessoa extremamente inovadora, com a pegada de pesquisador, antenada, que gosta de se atualizar, gosta de ler os fóruns que tem, principalmente fora, para trazer inovações. Né? Não é uma disciplina, não é um conjunto de disciplinas já formado, ela está em evolução, então a gente também precisa evoluir, pesquisar novas coisas. Então, o time de governança faz muita POC, com ferramentas diferentes. A gente faz muitos testes de script, de tecnologias diferentes também. Então, e de fato suja a mão na graxa. Isso é um ponto interessante, que muitas pessoas acham que governança não é tech, ou não é tão tech, e não é verdade. Pelo contrário, né? Porque eles acham que fica só assim, você tem que melhorar o dado, mas assim, como vai fazer, como isso vai acontecer, não são eles que falam. E na verdade não é assim. Eu achava que era assim também, tá, Jéssica? No início da minha carreira, eu também pensava em governança como uma coisa mais processual. Mais fluffy. É o cara da política, é o cara que vai escrever um processo e tudo mais. Mas é exatamente o contrário. A gente começou a fazer governança de fato quando nós descobrimos que nós precisamos ser pessoas que têm a tecnologia debaixo do braço, que tem tecnologia baseada em dados debaixo do braço. Enquanto a gente não aceitou isso, enquanto a gente não de fato estudou para ter as capabilities necessárias, a gente não fez governança. Não adianta escrever uma política e colocar lá. Falei disso, né, Ney? Não adianta a gente escrever algo e colocar lá. Tem que ter os enforcements, tem que ter, obviamente, uma boa comunicação, tem que saber o que está escrevendo, tem que saber a realidade lá do engenheiro para não tentar forçar algo que não é factível. Que não é factível, então, tem muito problema. Porque senão, se você for um time de governança puramente teórico, você vai criar políticas que não vão ser seguidas, né? Basicamente. Não vão ser seguidas. E você não vai saber criar enforcement para que elas sejam seguidas. Porque isso é técnico. Bem, acho que todos aqui nós somos pessoas mais técnicas, né? A gente não é facilmente convencido por uma pessoa não tech. Ela tem que mostrar que ela conhece o que ela está falando. É natural. A gente estudou, a gente tem um nível de formação, a gente se dedicou para isso. Então, uma pessoa não tech dificilmente consegue convencer a gente. Então, até para a gente conversar, discutir, entender o que uma pessoa tech está falando também, né? O que o arquiteto de dados fala. A gente precisa entender qual é o linguajar dele, por que um desenho é A, não é B ou é C. Então, o profissional de governança, ele deve ser um profissional extremamente tech e bem atualizado, engajado, enfim, um cara curioso. Massa. E aí, Rafa, tem bastante gente que acompanha aqui o podcast, que assiste, que está interessado ou em entrar na carreira de dados, né? Ou, né, eventualmente gente que está em dados, mas tá olhando para governança. Aliás, pessoal, fica a dica aí, né? Governança, quem está assistindo aqui já percebeu que esse é um assunto que você não ouviu tanto falar no MBA, não ouviu falar na faculdade, é um negócio novo, mas, cara, para quem está acompanhando o dia a dia das empresas, do mercado, é algo extremamente crítico, que gera muito valor. Então, Rafa,
pra galera que curtiu essa área, que se identificou, que tem um desejo de trabalhar com isso, qual que é a sua dica de milhão aí, cara? Boa. Dica de milhão. Dica de milhão. Não sei se eu tenho a de milhão não, viu, Ney? Mas eu tenho a de 1000. Porque se eu tivesse a de 1 milhão, eu já tinha, Ney. usado comigo. Então, mas eu tenho a dica de 1000 que talvez seja o primeiro passo. De fato, é uma disciplina carente no mercado e que tem muito espaço, né, para quem deseja se aprofundar, estudar um pouco mais. Bem no início aqui você falou do Instituto Dama, né, que tem o DEMBOK, que está na segunda versão. Então, ele é um excelente guideless, um excelente guide para você começar a falar sobre governança. Boa. Tá, então, esse material, boa parte desse material, é um livro pago, não é um livro gratuito, mas boa parte desse material, pelo menos os highlights, é possível, é até fornecido pelo próprio Dama gratuitamente. Então, legal. Eu começaria por lá, a entender o que é governança, quais são as disciplinas de fato, o que cada disciplina fala, até onde que vai. Enfim, eu acho que esse seria o primeiro passo aí para você começar a entrar nessa carreira de governança. E tem outros materiais na internet, enfim, outros livros que falam sobre governança também, mas eu falei sobre curiosidade aqui, que é uma skill fundamental. Eu vou só implementar esse adjetivo. É curiosidade intelectual. Boa. Então, a curiosidade intelectual que vai fazer você se mover dentro de governança, com inovação, aprendendo mais, para se tornar um profissional aí, um analista, um coordenador, um gerente, seja o que for, de governança. E as grandes instituições, isso é bom lembrar, as grandes instituições já têm grandes estruturas de governança, com líderes de governança, as médias já estão se movendo e é um fator que vai acontecer no mercado. De novo, Ney, você falou no início, o volume é muito grande, a velocidade é muito grande, a variedade é muito grande, o valor é muito grande, enfim, nos 5 vezes lá do Big Data, alguém precisa colocar ordem na casa, alguém precisa falar, ó, aqui pode mexer, aqui não pode. Né? Com as leis de privacidade, então, que estão a todo vapor, implementadas em quase todos os países do mundo, ou boa parte deles, definindo o que você pode e o que você não pode fazer também, tem que ter um olhar de governança. Tem que ter uma organização mínima, tem que ter uma padronização. Porque você tem um lake cheio de água, você tem um warehouse cheio de tabela, você tem vários bancos de dados, sem saber o que está lá dentro, sem ter um padrão, sem conseguir achar nada, com as coisas desorganizadas, mal feitas, desatualizadas, sem qualidade, sem confiabilidade, não adianta de nada. Qual que é o valor que eu estou gerando? Não adianta de nada. Realmente, você está em cima de areia movediça. Né? Você está analisando seus dados sob uma ótica que pode estar totalmente equivocada. Exatamente. Até você jogar uma vara no seu lake com uma isca para pegar um peixe lá e ser o peixe certo que você quer... Já perdeu muito tempo, né? Já perdeu muito tempo. E talvez a empresa que é sua concorrente, ela já está olhando para isso e já está se organizando melhor. As empresas estão muito drivadas em dados. Então, quanto mais rápido também você acha o dado para você poder trabalhá-lo, é um diferencial competitivo. Muito sensacional. Bacana. Excelente. Corta meu coração. Técnico, essa Jéssica sempre. E na parte técnica, é o desenvolvimento técnico mesmo da área de dados. Isso. Né? SQL, banco de dados, ferramentas de transformação de dados, lakes. Seria um caminho que uma pessoa de dados faria. Isso. Assim, depende muito, né, Jéssica, de qual tecnologia as empresas utilizam, né? Qual cloud, né, as empresas utilizam. Então é difícil falar, estuda a ferramenta A, ferramenta B, porque vai depender, né, que tipo de empresa para empresa. Mas se você souber, se for na sua empresa, se você souber quais são as tecnologias, pode se aprofundar nelas, que elas são importantes também. Perfeito. Nossa, sensacional. Agora aí corta de novo o coração. Mas estamos chegando ao final de mais um episódio já do Datatalk. Já acabou? Podia ficar mais umas 3 horas aqui, porque tem assunto. Rafa, obrigado demais por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente compartilhando um conhecimento tão necessário, tão importante, tão pouco falado hoje nos cursos de dados, né, nas universidades e tal. Foi uma aula, eu adorei. Esse é um assunto que particularmente eu acho fascinante, e eu acho que quanto mais as pessoas, os profissionais de dados despertarem para o valor e para essa área de governança de dados que está em plena ascensão, né, mais o pessoal vai se colocar de uma maneira interessante no mercado. Então, Rafa, super obrigado.
estamos super felizes com a sua participação com a gente aqui. Valeu demais. Hein? Ô, Jéssica, Ney, obrigado vocês. Foi muito legal, adorei participar. Tô à disposição. Sempre que o Ney chama, eu tô à disposição, né, Ney? Boa. De vez em quando ele me mete umas furadas, viu, Jéssica? Esses dias ele me fez falar 1 hora para uma tela em branco, assim, que eu não via ninguém, né, Ney? Eita, vai articulando benchmarks, né? Exatamente. Boa. Mas estou à disposição de vocês. Eu também sou apaixonado por dados. Eu sei que os dados é o cerne da transformação das empresas, é o próximo nível, e contem comigo aí para os próximos, viu? Muito obrigado. Sensacional. Galera, o Rafa, ele tá em todas as redes sociais, aí tá no LinkedIn. Tá. Isso aí, Rafael com PH Fagundes. Rafael Fagundes, Vamos gente boa. Vamos colocar aí as redes sociais do Rafa também. Compartilha conhecimento, é um cara bom de você seguir, de você acompanhar. Só o que não tá me falando. sigam no Twitter, porque no Twitter eu só falo do Galo, entendeu? Então eu vou seguir, porque é galão, é o galão. Às vezes eu fico bravo, às vezes eu fico feliz, mas faz parte. Tá lasqueira. Rafa, obrigado demais. Pessoal, obrigado por estar com a gente hoje. Não esqueça aí, né, o blogueirinho, né? Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, curtir aí no Spotify, no YouTube, onde você estiver assistindo. Siga o canal para você receber, né, as notificações quando a gente publicar novos episódios. E é isso aí. Obrigado por estar conosco. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.